Recording in progress. Boa noite. Vamos dar início, então, ao culto de louvor e adoração, celebração ao nosso Deus. Amém? Vamos para você, então. Se você fosse dizer um motivo, o principal motivo de vir aqui hoje, qual é o principal motivo? Qual o teu principal motivo para estar aqui nessa noite? Você que está em casa, qual é o motivo que te traz aqui? Mas em uma palavra. O Espírito Santo. Espírito Santo. Amor. Amor. Pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos em tua presença, reunidos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Hoje o dia tua morte precisa todos nós, seu completo acesso ao coração do Pai. É o que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos
fazer teu nome grande e te dar o louvor é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Aleluia. Ora, meu Senhor. Ô Senhor, Bem, maravilhoso. que teu nome seja grande, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Que teu nome seja cada vez maior, Senhor, nesse mundo, Senhor. Que teu nome seja reconhecido, Pai, seja engrandecido, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nós sabemos o poder do teu nome, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, rendidos, Senhor, e declarando que nós somos totalmente dependentes disso, Senhor. Teu nome poderoso, teu nome glorioso, teu nome majestoso, teu nome que é sobre todo nome, que ele seja cada vez mais honrado, Senhor, engrandecido, glorificado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela honra de estarmos aqui nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, pela honra, Senhor, da revelação, Senhor, do teu reino, Pai. Obrigado, Senhor, pela honra, Senhor, de podermos chamá-lo de Pai. Obrigado, Senhor, pela honra, Senhor, de podermos ser chamados teus filhos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela honra, Senhor, de estarmos aqui nessa noite, Senhor, como igreja, Senhor, como discípulos, Senhor, declarando que o Senhor reina nas nossas vidas, Pai, e que nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, a ter cada vez mais clareza, Senhor, do reino, Senhor, clareza, Senhor, da eternidade, Senhor, clareza, Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor, que transcende esse mundo mal, Senhor, que nós venhamos, Senhor, a cada vez mais, Pai, estarmos, Senhor, rendidos na Tua presença, Senhor, declarando que a Tua presença nos satisfaz, que a Tua presença é o suficiente, que a Tua presença é a melhor coisa que nós podemos ter, Senhor. Obrigado, Senhor, pela honra da Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente nesse lugar, Senhor, e nós não merecemos, Senhor, mas nós agradecemos, Senhor. Agradecemos, Senhor. Aleluia. Irmãos, para dar início ainda nesse culto, maravilhoso, na doce presença do Senhor, na doce e agradável presença do Espírito Santo, na poderosa, majestosa, gloriosa, santa presença do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia a gente vai dar, são dois versículos bem curtinhos que a pastora me deu a oportunidade de fazer a abertura aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma passagem que hoje falou muito comigo. Na verdade, desde a célula, desde a palavra de célula de fidelidade, a Cris, logo depois da célula, na quarta-feira, ela deixou em cima da minha mesa. Deixou em cima da minha mesa a palavra impressa, depois que ela me ministrou, e quinta-feira eu entrei na célula com o apóstolo, e ouviu de novo? Ouvi de novo, né? E hoje pela manhã, me veio essa passagem aqui que está em Lucas 16:10, na verdade, Lucas 16, né? Mas 16:10 diz o seguinte: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Tem um contexto essa passagem que fala do administrador astuto, né? Agora, só esse trecho, assim, ele falou muito comigo hoje, de uma forma muito simples, muito simples. Eu fui recolher uma roupa e estender outra, e tinham vários empreendedores no fio no fio do varal, né? E alguns deles
alguns deles caindo aos pedaços pelo tempo, pelo uso, né? Pela chuva, pela umidade. E eu pensei assim, nunca tinha pensado em guardar os prendedores, né? Coisa que nunca pensei em guardar os prendedores de roupa para que eles não estragassem no tempo, né? Mas aí me veio a palavra da célula de quarta e me veio essa palavra, né? E aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com um homem de 80 anos que está esbanjando saúde e está nesse momento estudando linguagens de programação, Python e Power BI, né? Quem conhece um pouquinho de tecnologia sabe que ele com 80 anos investindo na bolsa de valores, aprendendo sobre investimentos, estudando linguagem de programação que eu só de olhar de longe eu já acho assustador. Já acho uma cabeça muito... E eu fiz 2 perguntas para ele. Tá? Perguntei para ele qual era o segredo da saúde dele. Ele disse sempre ter um objetivo, sempre ter um objetivo em mente, né? Ter sempre um alvo alcançável, porque isso nos mantém vivos. Né? Esse foi o segredo que ele compartilhou comigo, o segredo dele. E depois eu tomei um café com ele e ele me contou um outro segredo, um grande aprendizado que ele teve na vida dele, e me veio à mente hoje de manhã esse aprendizado. Que ele, certa vez, ele foi numa reunião com um grande... Na verdade, ele foi numa grande empresa, e ele tinha que entregar um documento e tirou um clips daquela folha e ele pegou e jogou aquele clips no lixo. E o empresário disse para ele, pode juntar o clips? E esse como? Por quê? Porque se tu não der valor a um clips, tu não vai dar valor a uma empresa. Eu sei que cada um tem a sua forma de interpretar as coisas, né? E eu sei que a gente não deve jamais se apegar no dinheiro, se apegar nas coisas, mas quando a gente aprende que nós somos mordomos, né? E que a mordomia é um princípio, que tudo aquilo que Deus nos confia e nos oportuniza, seja nos relacionamentos, seja nos bens, seja nas finanças, seja no trabalho, seja, enfim, do que for, né? É uma oportunidade da gente ser fiel, da gente ser um bom mordomo, né? E é duro reconhecer quando a gente, talvez um empreendedor de roupa estragado é fácil de reconhecer, mas talvez é duro reconhecer que em várias áreas da nossa vida a gente não é fiel, muitas vezes, com aquilo que Deus nos deu, né? Muitas vezes porque a gente acha que é pouco, ou porque a gente acha que não é o suficiente, ou porque a gente acha que é menos do que outros têm, ou porque ou tanta coisa que pode passar na nossa cabeça, né? Agora, tem um outro texto que está em Mateus 25, 23, se ele quiser colocar aí. Mateus 25, 23. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. É uma forma de no início desse culto, compartilhar com vocês o que eu vim pensando depois da célula e o que hoje de manhã aconteceu, porque eu tenho certeza que aquilo que nós sonhamos para as nossas vidas é tão pouco diante do que o Senhor tem para nós e onde Ele quer nos colocar. Só que muitas vezes a gente não é fiel, a gente não valoriza, a gente nem se valoriza, nem aproveita a si mesmo, o seu próprio corpo, sua própria saúde, as coisas mais
a beleza que Ele deu para cada um de nós, né? Essa vida maravilhosa que Ele deu para cada um de nós, cada um, do fio de cabelo, a planta dos pés, é um presente que Deus nos deu, né? Muitas vezes a gente não é fiel nesse pouco, que não é tão pouco assim, na verdade, que é muito, né? E talvez quem aqui é casado, né, tem uma esposa, tem um marido, né? Muitas vezes a gente não é fiel, não só no sentido da fidelidade conjugal, mas não é fiel em aproveitar, né, esse presente, né? Essa grande oportunidade que é viver uma vida a dois, da mesma forma como família, né? Os filhos, os irmãos, né? E se a gente for continuar falando sobre isso, tem a igreja, né? Tem a oportunidade que a gente tem aqui, somos poucos, mas diante do Senhor nós somos uma multidão, representamos uma multidão. E que, aos olhos de Deus, eu tenho certeza que Ele olhava para Abraão, por mais que Abraão talvez em algum momento se sentia pequeno, sozinho, ele sabia o que Abraão representava, né? E eu estou falando de Abraão, mas eu poderia estar falando do Rodrigo, eu poderia estar falando do Maninho, eu poderia estar falando da Camila, da Laurinha, da Ana, da Isa, da Cris, da pastora Raquel, né? Porque talvez com os nossos olhos humanos a gente ache que a coisa é isso ou é aquilo, mas pode ter certeza que esse pouco Amém? Glórias te damos, Senhor, por essa noite. O Senhor vai falar conosco aqui nessa noite. Sei que o Senhor vai nos ministrar de forma tremenda, sobrenatural. O Espírito Santo tem liberdade para vir nesse lugar. Nós precisamos da tua ação, Espírito Santo. Sem o teu sobrenatural, Senhor, nós não temos nada, Senhor. Na verdade, nós não queremos aqui rituais, nós não queremos aqui meras palavras, nós queremos aqui a ação do Senhor. Teu sobrenatural agindo aqui nesse lugar, Senhor, a tua presença nesse lugar, Senhor, é isso que nós precisamos. Não existe Deus como o Senhor. Tua beleza incomparável é. Nada neste mundo me satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. És o tesouro do meu coração. Quando estou fraco, me estende a mão. Os meus erros não se lembram mais. O futuro em suas mãos está. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença
vem te esperarei. Em que tua face eu verei. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é o céu pra mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, tua presença é o céu pra mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, tua presença é o céu pra mim. 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 Glória a Deus, aleluia. Coloca a tua mão direita no coração. Pai amado, nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Porque a tua palavra diz, Senhor, que quando nós escolhemos a tua casa, é o melhor lugar para nós estarmos. Mais vale 1000 dias na tua casa, um dia na tua casa do que 1000 dias fora dela. E nós te agradecemos, Senhor, porque a tua presença é real. Obrigada pela honra da tua presença. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor. Obrigada porque tu tens cuidado de nós. Obrigada, Senhor, pelo amor que tu tens, Senhor, por cada um de nós, Pai. Te agradecemos por tudo, Jesus. E faz, Senhor, de nós vasos de honra na tua casa. Vasos de honra, porque a nossa presença, ela é honra para ti também, Senhor. Obrigada por tudo, Jesus. Amém e amém. Amém. Não sei se as crianças vão ir. De repente, elas vêm daqui a pouco mais, né, Cris? Participar também da oração que nós vamos fazer mais adiante. Tá bom? Eu estou falando de decoração. Tá. Pensei que tu quisesse falar alguma coisa. Shalom a todos. Nós estamos hoje com um pouco... As ovelhas parecem sentir um frio. Mas nós sabemos que cada um tem uma circunstância, né? O Enéas não estava bem, né? Ficou em casa. A Thaís não veio porque ficou com o pai. Então, assim, cada pessoa tem uma situação e a gente entende. Mas a palavra de Deus diz que onde estiver
2 ou 3 reunidos, Jesus está presente. Então, na realidade, Amém. ele está aqui. E nós sabemos que quando Deus Amém. está, nós não precisamos de muitas pessoas. Nós precisamos de pessoas que estejam com o coração aberto, com o coração disposto a ouvir aquilo que Deus tem para nós esta noite. Esta palavra de hoje, que eu vou ministrar para vocês, ela foi fruto de uma reflexão minha durante a semana. O Enéas sempre diz assim para mim, tu ministra no próximo domingo. Então, ele sempre me diz isso no domingo anterior. Então, toda a semana, todos os dias da semana, eu fico pensando, né, orando e pedindo para Deus falar comigo com relação àquilo que Ele quer ministrar o coração da igreja. E, então, essa palavra, ela é fruto de uma reflexão minha, de uma pesquisa também, fui estudar sobre essa palavra, porque muitas vezes Deus coloca na nossa mente a palavra, mas nós temos que nos aprofundar nela para que realmente a gente saiba explicar com maior autoridade, vamos dizer assim. Então, a palavra de Deus hoje para nós é sobre rios de água viva. Rios de água viva. Nós temos que entender que Deus, ele tem uma expectativa com esta igreja. Vocês creem nisso? Sim. Eu creio que Deus tem uma expectativa muito grande. Eu creio que o projeto de Deus, ele é grande para nós. Ele é muito grande. Mas eu sei também, porque vivi em outros momentos, eu sei também que há uma força espiritual muito grande contra nós. São forças espirituais de principados e potestades e que dominam a mente das pessoas. Então, muitas vezes a gente não entende, por que está acontecendo tal coisa? É porque existe uma regência espiritual na mente que coloca dúvidas, coloca falta de fé, coloca uma expectativa muito grande em algumas coisas que, de repente, gostariam que acontecesse. Mas nós sabemos que quem está no comando, quem está no governo desta igreja é Jesus. É Ele que comanda. Então, o Senhor me disse, me ministrou muito sobre rios de água viva, né? E eu quero ler com vocês, se a Ana quiser, a Isa quiser colocar ali, só que ali é outra versão. Mas não tem problema. É João 7, o versículos 37, 38 e 39. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 39. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, qual é o cenário deste momento em que Jesus fala essa palavra? Que aquele que crer nele, como diz as Escrituras, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura,
rios de água viva correrão do seu interior. A minha versão diz do seu ventre. Mas a gente sabe que é do seu interior vai fluir uma água. Que momento é esse? Que cenário nós temos ali nessa palavra? Era o último dia da festa. Que festa era essa que Jesus estava participando? Tem alguma festa importante que Jesus visitou várias vezes? Em outros momentos nós já falamos dessa festa. A festa de tabernáculos. Na Bíblia eles falam, em algumas versões, a festa da dedicação. Então, Jesus estava no último dia da festa. E o que estava acontecendo? Estava ali, naquele momento, aí que eu quero que vocês entendam, o agir espiritual de principados e potestades. Havia dúvidas entre o povo. Que dúvidas começaram a surgir na mente do povo daquela época? Eles começaram a duvidar se Jesus era realmente o Cristo ou se era um impostor. Então, o que eu quero dizer para vocês, essa regência espiritual que age sobre Santa Maria, ela vem trazendo na mente das pessoas uma confusão, dizendo assim, será que o Ministério Shalom, ele é realmente algo de Deus? Será que o Ministério Shalom vai ganhar as vidas, como a gente tem profetizado, vai ter multidões, vai ter gente suficiente, nós vamos ter que sair deste lugar, porque esse lugar é pequeno. Então, assim, na mente das pessoas começa a acontecer um agir espiritual em que elas começam a ficar em dúvidas. Coloca a mão na tua cabeça. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvida. Porque a minha mente. Porque a minha mente é a mente de é a mente de Cristo. Amém? Amém. Quando nós começamos a ficar, quero dar uma dica para vocês, quando nós começamos a ficar em dúvidas, mas será mesmo? Será? Como aconteceu aqui nesse tempo em que estava Jesus, certamente há uma regência espiritual agindo na mente, para que as pessoas elas desistam daquilo que Deus tem proposto. Eu estava ali ouvindo a música do Maurílio e o louvor, assim, e fui fechando os meus olhos, e Deus me mostra muito o espiritual, abre a minha visão espiritual e eu vejo o espiritual. E o que eu vi? Eu vi um principado. Então, eu quero que vocês entendam que isso que acontece aqui, essa escassez de pessoas, é um agir espiritual na mente. Por isso que a nossa mente, ela tem que estar sempre sujeita à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas eu não vim aqui falar sobre principados e potestades, eu vim aqui falar sobre rios de água viva. Porque Jesus, quando ele fala em águas vivas, significa o quê? É a presença do Espírito Santo. Nós precisamos da presença do Espírito Santo em nós, agindo na igreja. E a plenitude, o que é plenitude? É quando algo está completamente cheio. Vocês acham que tem plenitude aqui nesse copo? Ainda não. Por quê? Porque falta um pouco de água. Falta um pouco do Espírito Santo. Entenderam? Então, quando há plenitude, nós sabemos que há
rios de água viva. Significa o quê? Quando eu falo rios, significa mais de um rio. Imaginem o rio Amazonas, que é o rio que tem maior volume de água, um rio Amazonas, o rio Nilo, que é o rio que a gente estuda, o rio Jacuí. Imagina todos esses rios fluindo de dentro da igreja. Será que isso é plenitude? É plenitude. Então, assim, por que flui esse rio dentro de nós quando nós estamos cheios do Espírito Santo? Este rio, ele vem sobre nós, essa plenitude do Espírito Santo, para a gente abençoar o nosso irmão, abençoar o nosso próximo. Porque quanto mais nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos olhar as circunstâncias adversas. Nós vamos ter um olhar de fé, nós vamos ter um olhar de que realmente Deus vai fazer acontecer algo sobrenatural. Amém? Então, eu quero dizer para vocês que alguns dizem assim, se você nasceu do Espírito Santo, eu me converti, eu tenho o Espírito Santo agora dentro de mim. E se você tem o Espírito Santo, ponto final, acabou esse papo. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Mas Deus, ele tem mais para nós. Ele tem muito mais para nós do que nós pensamos. Certo? Então, assim, às vezes a gente bebe um gole. Vou beber um gole hoje na igreja. Um gole do Espírito. Aí, o que acontece? As pessoas dizem assim, eu tomei um gole e eu já estou cheio do Espírito Santo. Mas você experimentou apenas um gole. Deus, ele tem rios. O fluir de Deus é muito maior do que a gente imagina. E nós, todos nós, quando nós nascemos de novo, quando nós passamos pela conversão a Jesus, nós precisamos estar buscando sempre o mover do Espírito Santo para nós sermos cheios de Deus. Amém? Alguém aqui quer ser cheio de Deus? Eu quero passar como Pedro. Não, é Pedro que passava e a sombra de Pedro, refletida no chão, refletida nas pessoas, curava as pessoas. Vocês querem chegar a esse patamar? Eu quero ser cheia de dons. Eu quero ter um fluir muito maior do Espírito Santo na minha vida do que eu já tenha experimentado. Então, assim, eu comecei a pensar nesse versículo aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Qual é a condição para que rios de água viva corram do nosso ventre, segundo essa frase aqui? Eu esteja cheio do Espírito. Vírgula. Como diz a Escritura. Eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo. Como diz a Escritura, é uma condição. Eu tenho que crer como diz a Escritura. Não é como diz o livro do René Terranova, não é como diz o livro do Maurílio, né? Não, é como diz a Escritura. Então, há um ensinamento aqui. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos saber o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós.
O que eu preciso entender? O que eu preciso fazer no meu dia a dia para que rios de água viva fluam do meu interior? E eu comecei a pensar, tem tantas coisas na Bíblia que dizem que se eu fizer assim, eu vou estar agindo de forma correta. Eu pensei em várias situações, vários versículos, mas um versículo veio à minha mente. Sabe qual versículo que eu fiquei meditando e ruminando, como diz, né? Quando tu meditar é ruminar a palavra, é ficar pensando o que as escrituras dizem, né? Eu preciso conhecer as escrituras para que realmente eu saiba qual é a intenção de Deus para que eu receba aquilo tudo que Ele tem para mim. Então, veio na minha mente, o Espírito Santo, eu creio que foi o Espírito Santo que me dirigiu. O Espírito Santo ministrou meu coração a seguinte palavra, que está em Hebreus 12, 14. É uma palavra. De todas as palavras que eu poderia ter escolhido, eu escolhi essa para discorrer um pouquinho com vocês. Eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre essa palavra. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, Hebreus 12, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nessa versão, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, aqui, como eu peguei essa palavra aqui, como se essa fosse a grande palavra que a Escritura diz. Entenderam? Poderia ter pegado outros. Mas é essa aqui que o Espírito Santo me disse. Fala sobre esta palavra. O que o livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, ele quer ensinar? A Bíblia é cheia de ensinamentos. Ele quer ensinar que nós precisamos ter uma vida santa diante de Deus. Uma conduta no nosso dia a dia, desde a hora que nós levantamos até a hora que nós deitamos, uma conduta que agrada ao Senhor. Vocês querem agradar ao Senhor? Quantos de vocês gostavam de agradar os pais de vocês quando eram crianças? Eu gostava muito de agradar o meu pai e a minha mãe. A Thaís agora agradou muito o pai dela porque ela quis ficar com o pai, né? Então, assim, nós temos que ter atitudes que agradam ao Senhor, né? Que agradam ao nosso pai. E muitas vezes, a igreja, vamos falar assim, não anda no sentido correto e não busca aquilo que a palavra diz. E o livro de Hebreus também, ele enfatiza o seguinte, a importância do bom relacionamento e o cuidado que os cristãos devem ter uns com os outros. Aqui, gente, está uma grande chave. Seguir a paz com todos. O que significa seguir a paz com todos? Significa literalmente que nós precisamos, aqui essa tradução diz esforcem-se. O que é se esforçar? Quem faz academia sabe, né, que é se esforçar, é fazer de tudo para que tu tenha um relacionamento bom com as pessoas. Corram em direção à paz, corram, busquem a paz, persigam a paz, empenhar toda a energia necessária para que este objetivo seja alcançado. Isso é seguir a paz, seguir a paz. É difícil seguir a paz com todos.
É um desafio seguir a paz com todos? É? Mas é a expectativa do coração de Deus com relação a nós. Ele quer que nós tenhamos paz com todas as pessoas. E a paz, isso aí eu já ministrei uma vez para vocês, a paz é uma virtude do fruto do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos com paz em todas as áreas, em todos os âmbitos, aonde eu for. Eu sou um proclamador, eu sou uma pessoa que conduz a paz. Onde eu chego, se tem guerra, se tem briga, se tem alguma dissensão, eu preciso chegar como um portador da paz e trazer a paz. Tanto é que Jesus, ele valoriza muito as pessoas que são pacificadoras. Ele diz assim, bem-aventurados os pacificadores. Então, há uma bem-aventurança para as pessoas que pacificam. Só que existem, principalmente nas casas, nas famílias e até mesmo na igreja, pessoas que gostam de colocar dissensões, gostam de provocar a falta de unidade, gostam de trazer o conflito, gostam de trazer a perturbação para que o corpo fique adoecido. E não é esse o propósito de Deus. Deus espera que o Rodrigo, que a Vanderleia, que o Maninho, que todos nós aqui, a gente sempre corra em busca da paz. Nós não podemos alimentar a discórdia. Nós não podemos alimentar a revolta, porque a Bíblia diz que toda a revolta, ela eu já cansei de dizer, é rebeldia. E rebeldia na Bíblia é como um pecado de feitiçaria. Então, muitas vezes, nós temos sentados nos bancos das igrejas feiticeiros. Mas feiticeiro como? Eu nunca fui nessas coisas de feitiçaria. Mas dentro do coração, a rebelião, a rebeldia. Então, na realidade, a pessoa dentro do corpo de Cristo se torna um feiticeiro. Porque gosta de gerar conflitos, tumultos, gosta de gerar discórdias. Então, nós que queremos que este rio flua do nosso interior, nós precisamos perseguir a paz. Onde nós formos, as pessoas vão nos provocar? Vão? Para tirar a nossa paz? Vão. Os irmãos da igreja vão nos provocar? Vão. Para tirar a nossa paz? Sim. Ai, pastora, mas os irmãos... Eu estou dizendo assim, ó, irmãos, que num corpo, que numa igreja, né, o corpo é muito grande. Claro que não é o caso nosso aqui, que nós conhecemos todos, né? Eu conheço a Ana, conheço a Isa, sei cada um, o jeitinho de cada um, eu sei do Maurício, eu sei, né? Então, assim, mas numa grande casa, há muitos vasos. Vasos de honra e vasos de desonra. Então, nós temos que entender que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para não nos envolvermos com essa corrupção que vem, muitas vezes, contra nós. A paz, Amém. o que paz significa em hebraico, gente? Qual é a tradução de paz do português para o hebraico? Shalom. Shalom! É shalom, é o nosso ministério shalom. O que significa shalom? É o sentido de bem-estar completo. Nós precisamos estar
completos de paz. Essa igreja aqui, ela precisa ser completa de paz. Se existe alguém que não tenha paz, o que vai acontecer? Que está aqui no Ministério Shalom e não tem paz, não segue a paz, o que vai acontecer? Ela vai sair. Porque Deus, Jesus é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E nós temos uma incumbência muito forte, já que o nosso ministério é o Ministério Shalom, nós precisamos seguir a paz com todos. Qual é o sentido de paz, o sentido espiritual de paz também? É uma nova vida, é justiça, é ser justo, é um estado de tranquilidade da nossa alma. Vocês já ouviram alguém dizer assim: eu estava buscando uma direção de Deus para tal assunto, mas eu não senti paz. E aí a pessoa, ela deduz, né, que aquilo não era para ela, aquilo não era de Deus para a vida dela. Por quê? Porque quando nós temos paz, Deus está operando, Deus está agindo. Nós temos que aprender a descansar em Deus nas circunstâncias. Uma coisa eu aprendi na minha trajetória de cristã: o esperar em Deus e o descansar é um patamar alto. Eu vejo que muitas pessoas, pode ser até um crente mais antigo, se ele não descansar em Deus, ele vai estar fadado ao fracasso. Nós temos que aprender a descansar em Deus. Nossa! Para mim, a pessoa que mais descansa em Deus é o Enéas. Às vezes eu converso com ele, eu digo assim: puxa vida, ele está pensando nisso. Ele está num outro patamar, ele está num patamar estratosférico, que eu não alcancei o patamar dele ainda. Mas eu sou uma pessoa que tem uma expectativa, uma esperança muito grande em Deus. Eu sei que Deus vai fazer. Então, quando eu tenho essa tendência a descansar em Deus, eu entro no patamar da paz. Eu não ando ansioso, eu não ando aflito, eu não ando preocupado, eu descanso. Eu descanso. Amém? Mas aí não fica só no seguir a paz com todos. Esse Amém. versículo fala o quê? Ali, seguir a paz com todos e a santificação. Esforce-se para serem santos. Santificação, gente. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Como assim separado? Eu ando aqui neste mundo, pastora. Como é que eu vou estar separado das pessoas que me cercam? Não é nesse sentido. Separado é no sentido de tomada de decisões. Separado é no sentido de não errar, de não pecar por influência dos outros. Porque muitas vezes as pessoas querem nos influenciar negativamente. Alguém aqui já foi influenciado na sua adolescência, quando era adolescente, para fazer alguma coisa errada? Alguém foi? Todas as pessoas foram. Mas aquele que sabe, que tem o conhecimento de que Deus está cuidando de nós e que nós somos santos separados, não vai escolher estar com pessoas que, de repente, podem te trazer prejuízo à tua vida aqui na Terra e na tua vida espiritual, a tua vida eterna. Porque nós estamos aqui nesse tempo
preparando-nos para uma vida eterna com Deus. Vocês já pensaram nisso? Eu creio que sim, não é? Então, a santificação, ela está intrinsecamente ligada a seguir a paz. Quem não consegue seguir a paz, não consegue ser santo. Vocês entenderam? Porque se eu não sigo a paz com a Wanderleia, o que vai acontecer? Eu vou começar a dizer coisas para ela e eu vou começar a pecar com a minha boca. Eu vou começar a falar coisas que eu não devo falar. Então, eu não vou estar me santificando, porque o santo é aquele que cuida o que fala. É aquela pessoa separada para não pecar contra o Senhor. Porque Deus, Ele olha todas as... Ele nos olha, gente. Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está sempre nos observando e Ele sabe quais são as nossas falhas e os nossos grandes acertos. Ele nos conhece. Amém? Então, a santificação, ela é um processo. O que é um processo? Ela não é assim, ó. É um processo. É um crescimento durante toda a nossa vida com Deus. Toda a nossa vida de salvos em Jesus. A santidade não é um estado de completa perfeição. A gente sempre diz, olha, santa, o santo, né? Até a Igreja Católica usa muito isso numa confusão, né, teológica de que o santo é aquela imagem. Mas, na realidade, os santos somos nós. Nós escolhemos ser santos. De repente, tem um santo aqui tão santo quanto um santo católico que já morreu e foi canonizado. Entendem isso? Nós precisamos entender que a santidade não é um estado de completa perfeição, mas é um caminho para a perfeição. Mas então, o Senhor espera que nós sejamos perfeitos? Espera. Porque a Bíblia diz que Deus fala o seguinte, sede perfeitos, como é perfeito o meu Pai que está no céu. Então, se Deus diz que nós podemos ser perfeitos, Ele está investindo em nós uma grande expectativa. Para que nós venhamos a policiar aquilo que nós falamos. Vocês sabiam que muitas pessoas, dentro da igreja, elas dizem assim, eu sou santo, eu não peco, eu não tenho pecado, mas a boca, muitas vezes, é uma porta de legalidade para pecar. Falar demais, falar coisas que não são boas. Então, a nossa boca, eu fui uma vez num encontro, no encontro com Deus, que eu olhei para a mulher e disse, ai, meu Deus, me ajuda a saber o que essa mulher tem para eu orar por ela, porque eu não sabia como orar. Era uma mulher bem sucedida, uma advogada, cheia de, né? Eu disse, meu Deus, eu não sei o que eu vou orar. E o Espírito Santo me revelou, pecado pela boca. E aí eu comecei a orar. Então, nós pecamos também pela boca, se nós não vigiarmos. Então, nós aqui neste mundo, irmãos, nós estamos sujeitos ao pecado. Diz assim, ó, batendo no teu peito. Eu estou sujeito ao pecado. O que é pecar? É errar o alvo. É não fazer algo certo. Mas através da santificação, nós vamos matar a nossa carne.
que é matar a carne? Matar a carne, eu experimentei o que é matar a carne, o Maurílio também, né? O Rodrigo também, quando eu conheci o Rodrigo era bem gordinho, o Rodrigo matou a carne dele, né, Rodrigo? É fácil matar a carne? Não é fácil, mas se tu começar a botar força, empenho, tu vai conseguir matar a tua carne. E é assim em todas as áreas. Às vezes, eu estava comentando com o Enéas, às vezes, lá pela madrugada, minha barriga ronca de fome. Mas eu fico assim, não vou dar o braço a torcer. Porque a gente também tem que ter o domínio próprio, se controlar. Matar a carne no sentido de comida é uma coisa. Agora, matar a carne no sentido de uma cobiça, uma concupiscência dos olhos, uma conversa, matar a carne no sentido de sair de perto quando as pessoas estão ali falando abobrinhas e falando besteira, isso também é matar a carne. Se afastar das pessoas que estão fazendo conluios e fazendo intrigas, então, isso é matar a carne. Então, quando nós matamos a nossa carne, o nosso euzinho, cada um de nós tem um euzinho aí, né? O euzinho, quando nós matamos o nosso euzinho, nós nos submetemos à vontade de Deus. E Deus pode nos usar. Deus pode nos usar de tal forma que a gente fique cada vez mais parecido com Jesus. Vocês querem ser parecidos com Jesus? Eu quero ser parecido com Jesus. Eu sempre digo para vocês que o meu alvo é ir no velório e ressuscitar os mortos, o morto, a morta ou a criança, em nome de Jesus. Mas Deus já me deu estratégias também para isso. Não é bem assim conforme eu pensava, mas é de uma outra forma. Então, Deus é cheio de segredos. Porque se nós não seguirmos a paz com todos, e a santificação, diz o seguinte, sem a qual ninguém verá o Senhor. Forte, né? Nós queremos ver o Senhor. O resultado de não seguir a paz com todos e a santificação é ficar privado de contemplar o Senhor. Alguém quer ter o privilégio de ver o próprio Deus? Eu quero. Só que aqui, essa palavra, ela não fala assim lá no céu, entende? É aqui na terra. Nós poderemos ficar sem contemplar o Senhor por não seguirmos a paz com todos e a santificação. Então, nós precisamos entender que esta palavra é uma das milhares de palavras que está na Escritura. Então, ali diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Você sabe que um dia eu fui no aniversário de 80 anos da minha sogra, lá em Porto Alegre, teve uma festa muito bonita e tal. E foi um irmão dela, um tio do Enéas, no aniversário. E ele chegava para todo mundo. Eu até ficava assim, um pouco constrangida da fala dele. Ele chegava para todo mundo e perguntava assim, tu é salvo? Daqui a pouco ia no outro, tu é salvo? Aí a menina, um convidado especial, tu é salvo? E eu, sabe? Ele perguntava para todo mundo, tu é salvo? Aí eu ficava, meu Deus, que inconveniente, né? Ficar perguntando, tu é salvo, tu é salvo, tu é salvo. Mas ele tinha essa disposição, eram senhorzinhos de idade, então assim, a gente nem dava muito assim, crédito e tal, mas ele perguntava para todo mundo, ele perguntou para todos do aniversário se todos eram salvos. Então, assim, ó, quem é salvo aqui? Quem é que pode dizer, eu sou salvo? Eu sou salvo. Eu sou salva.
Tu és salvo. Amém? Então, assim, ó, se alguém se diz salvo, olha só que forte. Se alguém se diz salvo, mas a sua conduta não reflete o caráter de Cristo e vive uma vida distante da vontade de Deus, então esta pessoa nunca foi verdadeiramente salva. Forte, né? Forte. Porque nós temos que mostrar ao mundo que somos salvos pela nossa conduta diária nas mais diferentes situações. É no trabalho, é na família, é na escola, é com as pessoas que nos cercam, com várias situações. É que nós vamos mostrar se realmente nós somos salvos. Porque a santificação, ela não é para qualquer um. Ser santo não é para qualquer um. É somente para os salvos. Ser santo significa ser salvo. No momento em que eu tenho o entendimento de que eu sou santo, eu vou procurar no momento que eu penso que eu sou salvo, eu tenho que entender que eu tenho que buscar a minha santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu acho forte essa palavra. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos mudar a nossa postura no dia a dia. A nossa forma de agir, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar. Nós temos que fazer uma reestruturação, porque muitas vezes nós estamos na casa de Deus, mas ainda não estamos salvos. Forte, né? Mas hoje, eu quero dizer para vocês todos, que nós estamos aqui hoje para sentir algo da parte de Deus. Porque Deus, ele é fiel e ele tem algo sobrenatural. Ele quer fazer com que rios de água viva fluam do nosso interior. E tudo começa. Isso aí eu quero ensinar para vocês. Tudo começa, esse enchimento, com a nossa santificação, com a paz, mas também tudo começa no meio da adoração, no meio do louvor. Então, eu gostaria que vocês se colocassem de pé, e nós vamos escutar um louvor agora. Eu quero que vocês, se Deus falou contigo, venha aqui na frente, porque eu vou ungir todos vocês. Porque Deus tem um projeto para nós e o inferno não vai vencer. Amém? Então, eu quero botar um louvor que talvez vocês não conheçam. Pode botar bem alto. Eu acho que não tem nada. Ora, lá, cheia, lá, mais. Oh, caramba, sinta o louvor, sinta a música, sinta os instrumentos. Oh, Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. Começa a adorar o Senhor, a movimentar as suas mãos.
rios de água viva fluirão. Rios de água viva, Senhor. Rios de água viva, Senhor. Rios de água viva neste lugar. Queremos ver o teu fluir neste lugar, Jesus. A tua unção. Oh, aleluia. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, Senhor, a tua graça, Senhor, a tua santificação, Senhor. Queremos mais de ti, mais do teu poder, mais da tua unção, mais da tua graça, Senhor. Queremos ser cheios, cheios do teu fluir, do teu rio de vida, do teu rio de salvação. É o que a tua palavra nos promete, Senhor. Nós queremos, Senhor. Nós queremos, Jesus. Queremos, Senhor. Oh, Deus amado, nós queremos, Jesus. Queremos, Jesus. Queremos mais. Mais de ti, mais de ti, mais da tua unção, mais do teu poder, da tua vida, da tua santidade, Pai. Queremos seguir a paz com todos, Senhor. Não queremos ter nenhuma tendência com nenhum irmão. Não queremos ter tendência, Senhor, com nenhuma pessoa. Queremos ser livres para te adorar. Queremos ser livres, Jesus. Porque tu nos fez livres e serviram verdadeiramente nos libertar, Senhor. Nós vamos fluir este rio sobre nós. Oh Deus, oh Deus, vem sobre nós, Espírito de Deus. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Queremos a tua unção, queremos a tua graça, queremos a tua sabedoria, queremos mais de ti, Senhor. Queremos que tu fale conosco, Senhor, nos dê sonhos, nos dê revelações do teu Espírito, Senhor. Oh Espírito de Deus, queremos mais de ti, Jesus. Oh,
Ore Shelebarassuri, Que venha fluir, Senhor, nos nossos. glórias a Ti, Venha Jesus. fluir, Senhor, em nós, Pai. Que flui em nós essa água, Senhor, essa água viva, Pai. Que nos purifica de todo pecado, Senhor, que nos Oh, Deus leva a amado, outro nós nível, Senhor. amamos, Senhor, nós te amamos, Senhor. Que venha fluir em nós, Senhor, essa Nós queremos mais de Ti, Senhor, mais da Tua unção. O óleo, Senhor, fresco, Senhor, escorrendo, Senhor, da nossa cabeça, Senhor, escorrendo, Jesus, ora, labaxere, balabassuri, calabá. Oh, cheia, vai, ele cala, oh, respire, caia, ele bassuri, caia, cheia. Ora la basuri caia ele chalabai. Sente le basce calabara la basuri calai. Esse le basce. Ele cantere cheia basce. Ao caminhar, homens e mulheres, salvos, sobrenatural, Senhor. Precisamos do sobrenatural, Senhor. Santificar cada vez mais, outra vez, o sobrenatural.
Vou convidar vocês a dançar com essa música. Essa música ela tem muita unção, muita graça. Mas vocês têm que dançar. Dançar, quero mergulhar no fogo, na tua glória. Quero dançar, quero mergulhar no fogo, na tua presença. Quero dançar. Quero mergulhar no fogo da tua glória, quero dançar. Quero mergulhar no fogo da tua presença. Nós queremos levar uma chamada nessa noite para dançarmos. Vamos dançar com Jesus nessa noite. Vamos dançar com Ele. Aleluia. Senhor, vai dançar contigo, a dança da eternidade, a dança da eternidade. Somos tua noiva, somos tua noiva, Senhor. Aleluia. Vem, Senhor. Vem, amado. Vem dançar comigo. Vem, meu amado, teu rosto, vem, meu amado, vem dançar comigo, vem, meu amado, mostra-me teu rosto, vem, meu amado, vem dançar comigo, vem, meu amado, mostra-me teu rosto, vem, meu amado. Dançar comigo, vem, meu amado, mostra-me teu rosto, vem, meu amado, vem dançar comigo, vem, meu amado, mostra-me teu rosto, vem, meu amado, vem dançar comigo, vem, meu amado, mostra-me teu rosto, vem, meu amado. Vem dançar comigo, vem, meu amado, mostra-me teu rosto, vem, meu amado, vem dançar comigo, vem, meu amado, mostra-me teu rosto, vem, meu amado, vem dançar comigo, vem, meu amado, mostra-me teu rosto, vem, meu amado, vem dançar comigo. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Queremos mais. Queremos que os rios fluam. Mais de ti, Jesus. Mais de ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Mais de ti, Jesus. Obrigado, Senhor.
pela Mais honra da tua Letícia. presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Mais Santo. Letícia. Obrigado, Senhor, por Jesus, Mais Senhor, Letícia. nosso Salvador, nosso Redentor. Teremos mais Obrigado, Senhor, Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós precisamos aprender a nos mover neste rio. Amém. Então, nós temos uma grande lição, um grande tema para casa, a partir de hoje. Porque nós queremos mais de Deus. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos crer que Deus vai fazer algo diferente aqui neste lugar. Então, nós temos uma palavra que fala o seguinte, vamos ver se vocês sabem decorar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós queremos ver o Senhor, nós queremos ver esses rios de Deus fluindo, mas nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos consagrar. E nós precisamos, às vezes, tirar alguma coisa que nos detém a nossa atenção no lugar de Deus. Nós precisamos tirar algumas coisas que muitas vezes nos prendem. Vou dar um exemplo. Quando nós fomos a Erechim, que houve um mover sobrenatural de Deus lá, o que aconteceu comigo e com Enéas? Nós ficamos os dias todos, que nós ficamos lá sexta, sábado e domingo. Nós não mexemos no celular. Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu vou fazer um jejum aqui no estômago, mas às vezes nós precisamos fazer um jejum de celular. Um jejum de santificação, de separação, um tempo de separação. Não nos achegarmos a muitas questões assim no dia a dia. Às vezes a gente pega o celular e conversa com o mundo todo, mas depois não conversa com Deus, né? Então, nós temos esse entendimento que somos seres espirituais e que nós precisamos crescer espiritualmente. E quando nós falamos de crescer espiritualmente, também nós estamos colocando a nossa vida do dia a dia nas mãos de Deus, para que Ele nos dirija. Fale conosco. Deus fala conosco, irmãos. Ele fala conosco. E Ele tem várias formas de falar conosco. E cada um tem que descobrir por si mesmo, né? Como é que Deus fala contigo? Porque Ele fala. Às vezes Ele usa uma pessoa, às vezes Ele usa uma situação na natureza, às vezes Ele usa até um auditório para falar conosco. Eu já tive essa experiência. Então, Deus fala conosco através da palavra dEle também, mas a minha experiência com Deus é quando Ele fala na minha mente. Ele fala na minha mente. Então, eu tenho que aprender a escutar a voz de Deus. Porque se eu tenho o entendimento de que a minha mente é a mente de Cristo, o que vier na minha mente, automaticamente, ela é de Deus. Ah? Então, Deus, às vezes, nos dá comandos na mente. Mas eu tenho que ter a certeza que a minha mente é de Cristo. A minha mente não pode estar misturada. Ela não pode estar a mente do mundo governando e aí a mente de Cristo não consegue entrar. Amém? Então, eu quero encerrar este culto hoje, né? Sentimos a falta de muitas pessoas, mas Deus sabe de todas as coisas.
Eu descanso nele e eu sei que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não é? E essa semana o apóstolo Wagner, ele vem a Santa Maria, ele está fazendo um tour, ele está lá em Uruguaiana, e depois vai a Ibirubá, depois vem a Santa Maria para ficar 2 dias conosco, por ele ficava mais, né? 2 dias conosco, ele vai embora na sexta-feira de manhã, quando o Enéas for levar ele à Cachoeira do Sul. Então, assim, ó, eu não sei o que o Enéas vai combinar com você sobre o apóstolo Wagner, mas seria interessante, eu não sei como é que vai ser, então não vou adiantar nada. Eu não sei como é que o Enéas vai decidir. Vontade eu tenho de adiantar, mas eu também não sei. Vamos orar pelos enfermos. Vamos. Vamos orar. Vamos. Vamos orar pelos mal-estares. Sim. Também, por tudo, né? Sim. Sim. Pelo apóstolo. Eu vejo assim, ó, que o Enéas tem sido muito atacado. Ele foi tão atacado que ele caiu no dia do 7 de setembro. Vocês souberam? Sabia. Ele caiu assim, ó, gente, como eu nunca tinha visto. Caiu assim, ó. Machucou todos os dedos dele, assim, porque ele caiu assim, com as mãos viradas, porque ele estava segurando a erva, o chimarrão. Mas assim, ó, ele tropeçou num desnível da calçada. E eu estava atrás dele, não pude nem segurar, né? Ele caiu assim. E ele colocou um pouco de culpa no óculos dele. E eu disse, tem que ver o óculos, porque o óculos, ele começa a ser muito... Passando o tempo, ele começa a ficar desnivelado. Tá bom, irmãos? Podemos orar pelo apóstolo agora? Podemos. Sim, vamos levantar a nossa voz e vamos orar pelo nosso líder. É um tempo, nós estamos vivendo um tempo de guerra, um tempo de grandes batalhas, né? Nos ares, por causa do Brasil. No Brasil. E a gente sabe que os nossos líderes, eles precisam da nossa oração, da nossa intercessão também, né? Sei que a gente já tem feito isso em casa, mas vamos fazer isso agora. Amém? Então, Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos cobrir a vida do nosso líder, do nosso apóstolo Enéas, Senhor, com as nossas orações nessa noite, Pai. Pedindo, Senhor, que o teu poder, Senhor, se manifeste, Senhor, blindando, Senhor, a saúde, Senhor, tocando nesse momento cada célula, Senhor, cada parte do corpo, Senhor, cada parte da mente, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, a estar protegendo, Senhor, o nosso líder, Senhor, de toda e qualquer enfermidade, Senhor. Nós ministramos, Senhor, nessa noite cura sobre a vida do nosso apóstolo, Senhor, para que ele tenha, Senhor, a saúde totalmente restaurada, Senhor, para que venha sobre uma unção, Senhor, de livramento, Senhor, um novo vigor, Senhor, uma nova disposição, Senhor, uma nova saúde, Senhor, para o louvor e para a glória de teu nome, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, toda enfermidade, Senhor, nós repreendemos, Senhor, toda certa maligna, Senhor, nós repreendemos, Senhor, toda tentativa, Senhor, de tocar, Senhor, na vida do teu servo, na vida do nosso Deus, Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos, Senhor, saúde, Senhor. Nós declaramos, Senhor, uma pressão, Senhor, de um menino, Senhor. Nós declaramos uma pressão, Senhor, 12/8, Senhor. Nós declaramos, Senhor, uma pressão totalmente regulada, equilibrada, Senhor. Nós declaramos, Senhor, saúde no corpo, Senhor, na alma e espírito. Nós sabemos, Senhor, que grande a obra, Senhor, que o teu servo, Senhor, esse livro que está para nossas vidas, o Senhor tem uma grande obra, Senhor. Que o nosso líder, Senhor, ele se surpreenda nessa noite, nesse dia, Senhor, com um renovo, Senhor, e com uma saúde, Senhor, que só o teu sobrenatural é capaz de conceder, Pai. Nós oramos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou na paz. Obrigada por tudo. Obrigada pelos que vieram. Obrigada pelos que não puderam vir. Obrigada pelos que estão em casa.
Muito obrigada pela Ana, também que veio doentinha, mas que já está saindo curada. Amém. Jesus, boa noite. Aqui está o Wagner, a Thalita, a dona Nora, Amém, boa noite. a Laura, a Laireza, a